Olá, seres, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós iremos ver como medir o grau de evolução espiritual. Talvez você queira saber o quanto você está evoluído, se você está progredindo, se você está estagnado ou se você está até mesmo regredindo. E claro, nós não vamos fazer isso com o objetivo de julgar pessoas. Tipo, agora eu sei se aquele fulano, aquele Beltrano é evoluído espiritualmente ou não. Não é esse o nosso objetivo, ok? O nosso objetivo aqui é para nós mesmos sabermos como estamos nessa jornada, ok? Ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, existiram coisas assim que até absurdas e até ao mesmo tempo engraçadas que os seres humanos fizeram para poder dizer o grau de evolução de uma pessoa em uma igreja, em um templo, em uma seita, em uma religião. Provavelmente, se você já foi membro de alguma igreja evangélica ou de uma seita, você já viu que existem ali graus, né, de responsabilidades nas igrejas e nos templos. Calma que eu vou chegar a falar de tudo de uma forma geral aqui e depois chegarmos de fato à conclusão desse assunto nesse vídeo. Então fique comigo aqui até o final que irá valer muito, muito a pena mesmo. Então nas igrejas existem cargos, né? E esses cargos eles são dados de acordo com o julgamento ali do grupo ou do pastor de quão sério aquela pessoa está com aqueles ensinamentos ali, né? Com aquilo que é ensinado naquela religião. E ali tem, vamos dizer assim, o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, o quarto grau. Pode ser também como diácono, como bispo, como obreiros, enfim. Em outras filosofias, linhas filosóficas ou religiões, por exemplo, avalia também a roupa, como é que essa pessoa se veste, a barba, como é que a barba dela é bem feita, é bem aparada ou grande, né, maior do que os outros, como que o cabelo dela é, se o cabelo é grande, se o cabelo é bem feito, bem arrumadinho, se ela usa uma touca, se ela usa uma burca, a túnica dela, como que essa túnica, existe também provas de resistência ao sofrimento, à dor, à fome. Inclusive, na época que o Siddhartha Gautama, antes de se tornar o Buda, foi buscar a iluminação, ele passou por várias provas, né, resistência física para poder alcançar a transcendência. E nesse período que ele ficava longos dias sem comer, em jejum, resistência, começaram a aparecer ah, pessoas em volta dele, né, que se tornaram seus discípulos. Os primeiros discípulos do Buda não foi quando ele se iluminou, mas ele já tinha ali um pequeno grupo que venerava ele por ele ser tão resistente, por ele ser tão ascético, por ele ser tão desapegado das coisas da vida, do mundo, como uma prova, né, de evolução. Ou seja, ficar sem comer, ficar sem beber, ficar em uma postura por muito tempo. E assim eles viam que o Buda era muito espiritual por aguentar fazer isso. Porém, o Buda condenou completamente isso depois que ele se iluminou. Até porque isso estava levando ele para barrocada, né? Estava levando ele, quase levou ele à morte e ele não estava alcançando de fato a transcendência. Outras linhas filosóficas levam em consideração capacidades paranormais, né? Tidas como paranormais, como telepatia, clarividência, a capacidade dessa pessoa de curar outras pessoas. E aí, claro, dentro da nova era, né, que é esses estudos mais recentes, as pessoas normalmente avaliam a quantidade de tempo que elas passam ouvindo mantras, queimando incensos, queimando velas, repetindo mantras, ou a quantidade de cristais que elas têm, a quantidade de assuntos esotéricos, assuntos ah, ocultos, assuntos místicos que elas sabem. Bom, isso aqui foram só alguns exemplos que eu coloquei. Com certeza existem muitos, muitos, muitos mais e talvez você até conheça alguns. Porém, vamos agora entender, de acordo com os iluminados, o que de fato é uma pessoa que está mais evoluída espiritualmente. Os iluminados falam que não é as roupas que a pessoa veste, não é o cabelo, a barba, não é a quantidade de orações que ela faz por dia, velas que queima, quantidade de cristais, enfim, tudo que eu falei aqui, né? Não é isso. Para a pessoa saber se ela de fato está mais desenvolvida, mais evoluída espiritualmente,
é ela não se identificar com a conversa interna, ou seja, com os pensamentos e as emoções. As emoções não é uma conversa interna, mas é um sentimento. Ele já transferiu para o corpo, né? Um sentimento físico. Então esse sentimento, independente do que ele esteja acontecendo, que ele está ali se manifestando, não existe identificação. Com consequência, essa não identificação com os pensamentos e não identificação com as emoções leva a pessoa a não ter medo e nem desejos. Esses dois andam juntos de forma praticamente inseparáveis. Mais medo tem a pessoa, mais desejo ela tem. Mesmo que esse medo ele se disfarce muito bem de coragem, de autoconfiança, de não sei o que, mas lá no fundo esse medo está lá fazendo o impulso para essa pessoa buscar a segurança, se agarrar em alguma coisa. Então os iluminados dizem: o quanto você está livre no seu dia a dia de identificação com os pensamentos e com as emoções. O quanto você está sem desejos e sem medo. Menos desejos, menos medo significa que você está mais evoluído espiritualmente. Uma pessoa pode ter superpoderes, pode estar conversando com espíritos, pode estar curando pessoas, pode estar fazendo isso, estar fazendo aquilo, se comportando bem na sociedade, vestindo roupas dos pés à cabeça, só mostrando os olhos, enfim. E ainda assim, ela não estará desapegada, desidentificada com os pensamentos e com as emoções, ou seja, ela não é um testemunho, ela está totalmente envolvida com o falso eu. Mesmo que ela tenha todas essas capacidades, o que aconteceu é que ela desenvolveu essas capacidades com a prática, mas ali criou também um novo ego em volta disso. E o verdadeiro despertar, ou a verdadeira evolução, é não se identificar, não se apegar a nenhuma forma, nenhum sentimento, nenhum pensamento e criar distanciamento disso como um testemunho. A consequência disso é uma mente livre, que os mestres chamam de mente vazia. Não é que a mente está vazia no sentido branco. Existe ali pensamentos acontecendo, emoções, desejos acontecendo, mas não existe uma identificação, um apego de que isso sou eu. Essa ideia de isso sou eu é que cria todo o problema. Então, para eles poderem avaliar como que um discípulo, como que um iniciado está na jornada, eles avaliam isso. O quanto que essa pessoa está vivendo no dia a dia com desejos ou sem desejos, quanto medo ela sente do futuro, quanto medo ela sente do presente, do passado. E aí esses iluminados, de acordo com isso, percebem, sentem, sabem o quanto essa pessoa está evoluída. É claro que não é só perguntando verbalmente, né? Existe uma conexão ali do mestre que ele sabe o quanto essa pessoa está evoluída espiritualmente. Se você não entendeu muito bem o que eu falei aqui nesse vídeo, eu recomendo que você assista uma live, que eu deixei o link dela aqui embaixo desse vídeo. Nessa live eu detalho de forma, no passo a passo, várias coisas que a grande maioria das pessoas não sabem, de acordo com a visão dos iluminados, ok? É onde eu falo sobre o falso despertar e o verdadeiro despertar espiritual. E nessa live você terá uma ideia melhor do que eu falei aqui de uma forma rápida nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, isso é muito importante, porque o YouTube percebe que o vídeo é relevante e assim mostra a mais pessoas. Compartilha também esse vídeo nos seus grupos aí que você participa ou com pessoas que você se identifica, que gostam de falar sobre esses assuntos, para criarmos então uma expansão de consciência no mundo. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.